Hoje eu vou fazer um último upgrade nesse computador. Ele é um Sony da série Vaio, lançado em 2007. Ele é o X490M. É de uma série de computadores que a Sony fez entre 2006 e 2007, que tem esse formato esquisito de computador, né, com tela retrátil. Aqui ele mostra o teclado. Aqui é a seta direcional do mouse, né, com os botões de ampliar a tela, tá, e diminuir. E aqui o de clique, né, esquerdo, direito, do meio. Aqui é para chamar um painel especial dele, mas esse aqui não está rodando o Windows, o original dele. Ele veio com Vista, está rodando Linux. E ele vai receber aqui o último upgrade dele, que é trocar o SSD dele, que na época era uma novidade, em 2007, né? Ele tinha 40, acho que é um SSD de 40 GB só, pequeno. E eu vou acrescentar esse de 256. Só que o padrão que está aqui nele é o socket dele é ZIF. E para que eu possa usar esse mais moderno, né, que é um MSATA, né, ou MSATA não, isso aqui é um M2, só que com protocolo SATA, eu tenho que usar um adaptador de M2 para ZIF. Aí ele vem nesse kit aqui com a chavinha. Acho que aqui vem um parafuso para fixação no socket, né. Aqui é a interface que a gente põe o cabo, que dentro o SSD dele está com um cabinho, né, cabinho flexível. E desse lado aqui a gente parafusa o SSD. Só que antes disso, eu vou usar esse adaptador aqui, esse drive USB externo, para formatar esse SSD. E eu vou usar o VirtualBox para instalar o sistema e configurar ele pelo VirtualBox mesmo, sem ter que usar o aparelho. Poderia fazer nele também direto já, mas como ele só tem um processador de um núcleo e ele é bem fraquinho, o processo talvez demore mais. E é mais complicado a gente mexer aqui nele com esse tecladinho miúdo, né, essa tela miudinha de 4 polegadas e meia. Aí eu vou usar o PC para configurar e deixar o SSD pronto, e eu vou usar o adaptador para colocar o SSD dentro dele já. Se tudo der certo, aí ele vai ter uma sobrevida ainda. Talvez fique um pouco mais rápido, não vai ficar muito rápido não, porque ele é bem limitado, né? O barramento é de 533 MHz, e como ele usa o protocolo SATA 2, né, então a velocidade do disco do SSD é baixa, né? Dá para 60 MB por segundo. Então não vai ser lá uma grande melhora não, mas ele vai ter um SSD um pouco melhor e com mais espaço para a gente trabalhar com ele. Então vamos lá, que ele tá rodando o joguinho e tal. Ele tem aceleração 3D básica lá, mas o OpenGL dele suportado será 2.1. Nada muito além disso. Não dá para usar API Vulkan, nem nada do que a gente usa hoje em dia nos jogos, né? E nem ele consegue rodar os jogos de hoje em dia. Então ele vai rodar coisa da época dele. Ele é bem fraquinho, só tem 1 GB de RAM, mas ele é um computador bem interessante, e eu vou dar o último upgrade dele para manter ele ainda ativo. Vamos lá. Então eu vou preparar aqui o SSD. Aqui tanto faz tirar a abertura dele através desses parafusos aqui. Aí tira uma tampinha lateral, uma tampinha aqui no fundo, e a gente puxa o circuito. Aqui o lado tanto faz. Você pode escolher. E eu vou mostrar um jeito bem legal de fazer isso no VirtualBox. É um jeito não convencional de se fazer uma instalação, mas ele me permite que eu também possa inicializar o sistema que está gravado no dispositivo externo, como o USB ou o HD externo. Aí eu posso usar ele como se fosse um disco rígido normal, plugado num disco rígido virtual, né? E de lá configurar todo o sistema operacional. Eu não sou de fazer review não, isso aqui é um SSD que tem no AliExpress, no Mercado Livre, na Amazon. É um SSD simples, né?
no padrão M2, só que ele é SATA, né? Aí eu escolhi esse, eu tava mais em conta. Ele vem no parafuso, bem simples, não tem muito segredo não. Esse parafuso eu vou guardar aqui. E tá aí o SSD, a memória dele tá aqui atrás. Uma parte dela, né? O controlador tá aqui na frente. A gente põe sempre com adesivo para cima. Esse adaptador também você acha em qualquer lugar, inclusive com várias marcas, mas é praticamente a mesma coisa. Pronto, aqui ele já está posto na placa. Aqui vai dentro. O parafuso tem uma cavidadezinha aqui, que é para ele entrar no acabamento, né? E aí a gente põe um parafuso de volta. E aí eu começo a configurar a máquina virtual. Eu vou usar um Linux, que eu tenho aqui no computador, para fazer tudo isso. Eu não vou usar o Windows. O Windows eu acho mais complicado, porque ele esconde muita coisa. Então não é um sistema que eu acho ideal para fazer essa coisa toda. Mas a maneira que eu vou mostrar, inclusive, permite você dar boot em qualquer outro HD que esteja no seu computador, mas que você está rodando já um outro sistema operacional, um outro Linux aí no momento. Não tem segredo não, é um negócio até fácil. Eu só vou fazer com que o VirtualBox reconheça esse drive USB como se fosse um drive de uma máquina virtual. Assim eu posso trabalhar com ele e o Linux que eu debute pela máquina virtual vai reconhecer ele como se fosse um disco rígido comum. Então ele vai me permitir fazer as partições, trabalhar como se fosse um HD normal. Sem ter perigo de dar alguma exceção, porque é um dispositivo USB por experiência própria, eu fazendo desse jeito, nem todo Linux aceitava, nem toda distribuição Linux aceitava instalar o sistema no dispositivo USB direto, pela porta USB. Mas pelo VirtualBox eu ainda tenho essa chance. Então vamos lá, vou configurar agora. Pronto, agora que o SSD eu pluguei o adaptador USB já no meu computador. Vamos verificar se ele está lá detectado. Ele está. Que é meu J-Micro, deve ser ele aqui como drive SDE. Beleza. Agora a gente vai criar, tem que dar permissão nesse dispositivo SDE para que o VirtualBox consiga criar o HD virtual baseado apontando para esse dispositivo. Shmood 777/dev SDE, e daqui eu chamo VBox Manage Create Medium, né? Que é criar a mídia, vai ser um disco, né? O nome do arquivo chamado USB, com a extensão vmdk. Tem que especificar o formato também, vmdk em maiúsculo. Tem a variante que é o disk e a propriedade também, que é raw drive. É aqui onde eu digo qual é o dispositivo que está lá associado no Linux. Nesse caso aqui é o nosso SDE. Pronto, aqui ele criou a mídia. No VirtualBox deve aparecer com esse nome aqui. Aí daqui eu já posso fechar. Aqui eu já chamo VirtualBox. E tá aqui já. No gerenciador de disco já apareceu. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma máquina virtual nova. Com o ISO eu vou usar, cadê?
É o AntiX 64 aqui full. Vou usar esse. Chamar aqui de AntiX USB, que eu estou usando drive USB, eu vou gravar nele mesmo. E aqui é um sistema de 64 bits, ele não reconheceu, mas ele é um Debian, é um Linux Debian normal. É porque ele já está personalizado para outro sistema diferente. Vou reservar 4 GB de RAM. Aqui eu não vou usar muito núcleo não, porque nem muitos recursos, porque o aparelho é simplesinho. E esse Linux é bem levinho, então só vou reservar um pouco. Não vou habilitar EFI, porque o computador, né, o Vaio não tem sistema de EFI, ele usa MBR. E aqui no disco eu vou utilizar um disco já existente, ele já apareceu aqui. Esse aqui é de uma outra máquina virtual, mas ele não está mais aqui, estava em outro drive. Aí fazendo assim eu consigo associar já o disco com a máquina, né? E nas configurações ele já aparece aqui para iniciar o sistema. Aqui do modo como aqui está, esse disco ele vai iniciar em primeiro quer dizer, a máquina virtual vai dar início nesse disco primeiro, o boot. Mas como não tem nenhum sistema, aí ele vai passar aqui para o CD. Aqui eu posso marcar um livre CD, mas eu não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa. Tanto faz, eu acho que tanto faz. No monitor vou aumentar a memória de vídeo, que ele vai precisar. Aceleração 3D eu posso marcar, não tem problema não, compartilho do meu computador. Que aí ele pode habilitar sombreamento, essas coisas assim que usa aceleração 3D lá no sistema. E deixa eu ver no armazenamento, o sistema aqui eu não vou. Aqui é a sequência, a ordem de boot, né? Escorri óptico primeiro, CD-ROM por aí. Aqui as imagens que eu vou usar e depois o HD que está na máquina virtual, mas eu não vou usar disquete nem rede, não vou dar boot na rede. A controladora do aparelho da Sony é uma ICH7 antiga. Então eu vou mudar para ICH9. Isso aqui não influencia em nada não. É só para, sei lá, talvez manter a compatibilidade do ambiente, assim, para o Linux não estranhar as coisas quando eu mudar para o aparelho de verdade. Então aqui eu já vou deixar como ICH9. Não tem TPM, né? Não existia nessa época. Esse o API que eu vou deixar, relógio não, e não vou habilitar FI também, que ele não é necessário. Tem que deixar isso aqui habilitado, essa Physical Address Extensions. Isso aqui surgiu, acho que no kernel 2.4 do Linux, até aquela época. O kernel não aceitava, ele não reconhecia mais do que 4 GB de RAM. Aí isso aqui foi uma artimanha, né, que os caras colocaram no kernel para que ele reconhecesse mais de 4 GB. Eu acho que isso aqui foi aplicado até no kernel 2.4 ainda, ou no 2.6, eu não lembro. Isso tem muito tempo. Na época do Kurumin ainda, hein? NoPix e tal. Aí eles já tinham esse lance aí. Acho que o Kurumin 7 eu não sei se tem. Não sei se o kernel dele é 2.6 e já tem esse. Eu não me lembro mais, tem muito tempo. Deixa eu ver, monitor, armazenamento, tá ok. Áudio eu vou deixar. O áudio interno dele é um Realtek antigo, da série 200, acho que é 282 por aí. Então ele é mais ou menos uma C97 da vida, ele não é HD não. Ele é HD, é da série HD, mas aqui é Intel, né? A gente não vai usar isso na rede. A rede eu deixo NAT mesmo, para que ele pegue o IP, mas não... como se fosse uma rede isolada. Eu acho que daqui eu já consigo iniciar o sistema. Então vamos ver. Minimizar isso aqui. Aqui ele traz umas opções aqui, modo Kernel Legacy, que é para computadores antigos. Aí ele vai instalar aquele kernel 5.10, mas esse aparelho aqui não é necessário colocar um kernel tão antigo, não. Então eu vou usar o normal. A linguagem eu vou deixar em inglês, porque ele vai mudar o teclado, e no aparelho o teclado é em inglês, o embutido. Então eu vou deixar no inglês mesmo. Mas eu posso mexer na zona do tempo. Aqui, posso colocar São Paulo. O resto das opções a gente pode dispensar. Aqui eu vou deixar esse Disable LXF. Vou tirar esse Splash Quiet, que eu quero ver as mensagens. Aí o resto é isso. Deixar ele iniciar o sistema aí.
É, ok. Já foi. Tentou, iniciou rápido até. Pronto, nessa janelinha aqui, antes de eu abrir o instalador, eu vou configurar o SSD que está aqui. Deve estar aqui já. Cadê? Eu não sei se ele vai mostrar como bloco. Não, ele não mostra. Que eu vou chamar o JParted. Vou particionar esse disco. Aqui no livre desse Linux é a senha demo mesmo. Ou não, né? JParted, cara. Pronto. Aqui ele conheceu já. Aqui, 238 GB. Então já tá aí. Mostra como se fosse um HD. O que é que a gente vai fazer aqui? Como é um HD que esse SSD veio de fábrica sem formatação nenhuma, então a gente tem que criar uma tabela de arquivos. Vai ser do tipo DOS. A primeira partição que eu queria colocar aqui, como ele não vai ter o FI, eu já vou direto para a partição root. No tamanho, eu vou colocar 100 GB, que é mais ou menos 1024.00. E tamanho tipo ext4, que é bom, que é o formato melhor para SSD, que eu vou chamar de root para me lembrar. Aqui no meu home eu vou criar um home aqui também, que vai ser um home dele, que é onde vai ficar os arquivos do usuário. E eu vou reservar um espaço de 4 GB para a região de swap, porque ele só tem 1 GB de RAM. Ele não vai rodar programa complicado não, talvez um browser bem leve. E poucos recursos. Isso aí já toma 1 GB todo quando a gente abre o browser. Então ele vai começar a acessar um pouco da memória swap, né? Então aqui vai ser 4096 para 4 GB. Isso aqui em vez de eu colocar aqui, eu ponho no fim. Aqui é o quanto eu quero de espaço sobrando, em vez de eu calcular aqui. Aí o resto que sobrar aqui já vai ser meu home, onde vai ter os arquivos e tudo mais. Então nada muito complicado não. Nessa última regiãozinha aqui que sobrou, eu vou escolher o Linux Swap e deixar. O resto o instalador vai detectar. E daqui a gente grava as operações. Tudo ok. Crio as partições 1, 2 e 3 swap e tal. E a gente fecha e vamos para o instalador. Aqui eu posso cancelar esse processo aqui de verificar a mídia. Vamos deixar, para ver se ele acha algum defeito aí. Talvez ele ache. Não vai demorar muito não. Aqui nesse cantinho aqui ele mostra as mensagens, né, do que é que ele está fazendo. Aí aqui ele pede para mudar o teclado, não, vai ficar no inglês mesmo. Customizar o layout do disco, aqui já detectou como o disco do HD do VirtualBox. Interessante, né, cara? Que eu posso marcar para criptografar, essas coisas assim, habilitar suporte à hibernação. Pronto, e aqui é onde eu defino o layout do disco, né? Se eu quiser definir por aqui, eu também podia fazer, não tem problema não. Que ele vem aqui nesse layout builder e você começa a arrastar as coisas, mas eu achei muito complicado, que a gente não pode definir na mão o número, né? Então, para usar o máximo do disco. Então aqui vai ser o meu root com dois. Aqui havia uma opção para preservar. Isso aqui ele não formata, porque eu já formatei, né? Então eu não preciso fazer ele formatar. Então eu vou deixar aqui. E o swap marca aqui. Pronto. Que ele passa. Aqui se eu marcar essas caixinhas ele criptografa. E se eu marcar aqui do lado ele faz uma espécie de ScanDisk também, para verificar se tem blocos. A partição está montada. Aonde? Que eu não mandei. Então vamos desmontar. Não está montada não. A root está montada. Também não. Que estranho. Hein? Que negócio estranho. Deixa eu ver aqui. Porque de fato quando a gente formata o sistema monta a partição.
Deixa eu ver se ela está montada aqui. Não, não está. É muito estranho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para ele formatar. Aqui é só marcar o tipo da partição. Deixa eu ver o que é que ele diz aqui. Pronto. Aí ele reusa como swap e tal. Não tem problema não. É um bugzinho básico, né? Toda distribuição tem alguma coisinha pra gente trabalhar por fora. Normal. Aí, enquanto ele está fazendo isso aqui, a gente pode configurar a máquina, né? Eu vou chamar ela de UX490N, a especificação dela aqui. Isso aqui, domain, é caso o senhor rodasse um servidor web da fita dele como Apache ou configurasse um Samba. Aí talvez ele mostrasse isso aqui como uma outra configuração. Localização eu vou deixar no inglês. Aqui eu posso colocar Recife. Vai ficar melhor aqui perto do Nordeste, né? Então a melhor região é essa. Formato de hora militar, eu acho melhor assim. Aqui o nome do usuário vai ser o mesmo. Minha senha mágica. A conta do administrador também, posso setar a senha por aqui. Deixa eu ver. Eu vou marcar como autologin por enquanto, que eu vou brincar com ele. E fazer o resto das preparações, as outras configurações quando estiver rodando no aparelho já. Aí faz aí, passa pra cá e deixa ele terminar a configuração. Nesse meio tempo ele já praticamente terminou de instalar. E olha que o SSD está na porta USB, que é bem lento. Pronto, aqui ele já gravou o gerenciador de inicialização de sistemas. Se tivesse mais um, ele acrescentava na lista. Aí você escolhia Windows, Linux e tal. É o Groove, né? E agora ele está atualizando a... Isso aqui é um dos arquivos que é lançado na memória. Creio eu que seja uma espécie de esqueleto das pastas do sistema que fica na memória. E depois, quando a gente inicia o sistema, ele faz um link dessas pastas da memória com as pastas do disco. Pronto, aqui ele já terminou. Deixa eu marcar aqui. E aqui eu já posso... Deixa eu ver aqui. Aqui eu já posso desligar o sistema. Para dar boot agora na mídia do SSD. Que está lá no drive USB. Deixa eu ver se ele desliga aí. Ou ele está esperando que eu aperte Enter. Porque no Linux é assim, a gente põe o disco, aperta Enter, aí depois ele fecha, né, a máquina. Parece que ele enganchou aqui. Não tem problema não. Porque nesse processo aqui o Linux tá na memória RAM, ele já instalou, então isso aqui não faz diferença. Então aqui a gente pode fechar a máquina. Pronto, ali já fechou. Meu Linux aqui já mostrou as partições formadas. Ele nomeou como root e home, mas com o nome da distribuição. Sem problema nenhum. E aqui na mídia, eu vou mexer aqui no armazenamento para desconectar esse cara aqui. Ou esse não. Aqui. É esse. Não, é esse mesmo. Tirar o ISO daqui, senão ele vai iniciar o boot pelo ISO de novo. E daqui eu já chamo e ele inicia pelo drive USB. Se tudo der certo. Deu certo, muito bem. É isso aí. Aí daqui o Linux já está instalado lá no drive. E o que eu vou fazer agora é terminar as configurações dele, fazer as atualizações, que ele não está atualizado nessa mídia. Cadê? Onde é que eu faço isso aqui? Posso abrir um terminal? Pronto, aí daqui eu posso fazer um sul. Eu já configurei a senha, né? Então ele já está no meu usuário. Eu dou um apt update, apt upgrade.
E aqui, como eu não quero ficar respondendo as perguntas, esse Y aqui faz com que ele, se tiver alguma configuração onde eu tenho que confirmar, eu já digo sim, né, com essa opção aqui. E ele já faz tudo. E aí é deixar agora, ele fazer o trabalho dele. Aí vai demorar um pouco e quando terminar, eu vou para o desmonte do... Eu vou montar ele no adaptador e desmontar o computador para colocar dentro daí, substituir o SSD que está dentro. Ok, parece que tem umas coisas aqui que não deram certo, não. Deixa eu me ver aqui. Acho que tem a ver com a data, realmente a data está errada. Bom, então eu vou consertar esses bugs e de configuração e aí eu já volto lá montando no disco lá. Montando no adaptador. Pronto, já copiei os arquivos, agora tirar o SSD, já está pronto. Demorou um pouquinho. Até atualizar tudo. Consertar aquele bug da hora. Ali é porque faltou um programa que busca a hora lá no servidor do ntp.org. É o próprio programa NTP tava faltando. Aí eu já instalei. Assim que instala ele já corrige a hora. É a parte boa. Essa aqui é a chave menor. SSD bem rápido, viu? Esse daqui, muito rápido. A especificação diz que ele leia 500 megabytes por segundo e grava a 480. Aqui vamos usar o adaptador agora. Ele veio com um parafusinho extra aqui para fixação. Eu acho que esse aqui a gente vai ter que fazer um trabalho a mais. Esse orifício aqui, a gente vai ter que colocar esse parafuso que está aqui. A gente vai ter que soldar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu achei até estranho porque é que eles não colocaram isso aqui junto. A gente vai ter que soldar ele. Porque isso aqui é o apoio do... Pois não precisa não, cara. Já entendi. É igual ao outro... Ele é semelhante ao adaptador USB. A gente usa isso aqui para segurar. Põe aqui o adesivo sempre para cima, né? Encaixa aqui. Aí põe essa pecinha aqui, nessa meia-lua da placa. E aqui atrás a gente parafusa. As versões que eu tenho encontrado no AliExpress era... Como é que eu posso dizer? Era a versão que isso era soldado, né? Aí você colocava o SSD e parafusava o SSD em cima do parafuso, ou em cima dessa porca aqui. Mas dessa vez eles fizeram diferente. Assim fica mais fácil para montar, para não ter que... E é mais ajustável, né? Pronto, beleza. E aqui ele já está no adaptador. Agora vamos prosseguindo para o desmonte do aparelho, né? Antes disso, deixa eu pegar o meu adaptador USB e montar de volta. Uma coisa importante a falar aqui sobre esse adaptador é esse soquete aqui. Existe uma outra versão dele também, embora que esse põe o SSD ficar em cima, né, e com o parafuso, né, fixo já.
Esse daqui é daquele que você puxa, né? Essa trava aqui. Ele não serve para esse computador, porque o cabo é muito fino e os contatos são muito curtos, eles não chegam lá no fundo desse plugin. Talvez isso aqui tenha sido feito para adaptar aqueles HDs dos iPods antigos da Apple, né? Até a terceira geração por aí. Não sei se chegou até a oitava, não. Aí esse tipo aqui ele não serve. Então o ideal é usar esse aqui, que ele tem uma alavanquinha aqui atrás. Esse é o tipo correto. E esse é o que serve lá. Ele vem numa caixa dessa daqui, simplesinha. Adaptador M2, né? Para NGFF, SATA, né? Para ZIF. Você conecta o lado do aparelho. Vem com uma minúscula chavezinha de estrela para parafusar o negócio. O SSD. E a gente vai abrir ele agora. Então, vamos tirar a bateria dele aqui. Para abrir é um pouquinho mais complicado aqui. Mas vamos ver como é que a gente faz. Separar os parafusos dele aqui. São 4 grandes aqui na periferia. Praticamente atravessa o aparelho. Esse aparelho, a placa-mãe dele tem como se fosse uma base feita de magnésio. Que é uma liga metálica, né? Mas que era muito usada nessa época ainda. Aí talvez esses parafusos se encaixem lá, nessa base. Aqui tem parafuso? Tem. Ah, tá. Parafuso bem longo. E aqui tem uma série de parafusos menores. Um deles está aqui. Em teoria era só isso para abrir. Só que eu vou fazer o seguinte, para dar maior liberdade para a gente mexer nele. Eu vou desmontar essa parte aqui da antena. Tem um parafuso que está escondido aqui. Cadê? Eu preciso de uma chave de fenda aqui, pequena, para levantar nessa tampinha aqui. Tem um aqui, eu acho que um aqui embaixo. Aí essa borrachinha que está se desintegrando, então não tem muito o que fazer aqui não. Aí daqui a gente levanta isso. É só um desmonte a mais, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa? Acho que não. A gente tira aqui essa proteção metálica aqui. O encaixe da antena. Isso aqui vai dar um pouco mais de liberdade na hora que a gente abrir ele. Porque a tampa vai... Isso aqui vai ficar segurando a tampa, esse fio. Agora eu tenho que me lembrar como é que eu consegui abrir aqui. Eu abri ele uma vez. Meio complicado. Eu não sei se ele tem umas travas aqui, eu não tô lembrado não. Algo assim.
Todos os parafusos fora. Não tem mais nenhum aqui? Acho que não. Não tem não. Cadê? Ah, tá. Faltou um aqui. Tem um escondido nessa tampinha aqui. Aqui a gente levanta um pouquinho e puxa. Não pode levantar de vez não, senão a gente quebra. Aí já era. Um parafuso escondido aqui. Esse aqui é o mais longo que tem. Pronto, agora deve abrir. Uhum. Eu vou puxar aqui um pouco da antena. E aqui está o SSD, que é o original. Aí aqui eu posso já levantar essa aba aqui para liberar o cabo. E esses parafusos aqui. São 3. Esse SSD aqui, as memórias dele são Samsung. Talvez a própria Samsung tenha feito ele. Bom, eu acho que é isso. Aqui a gente levanta. Puxa aqui do cabo. É isso mesmo. Aí. Memória da Samsung. Embora que tá escrito Sony aqui nele, no circuito, mas, né? Que deve ser o microcontrolador. Talvez o resto das memórias que ficam aqui desse lado. Esse daqui tem só 40 GB, é bem básico. Mas na época era o maior que tinham, né? Então, aí eles faziam assim. Aqui tem uma manha para encaixar. Pelo que eu vi, esse tipo de soquete aqui, os pinos deles são... Eles são ao contrário, né? São invertidos. É de cabeça para baixo. Aí para encaixar aqui eu tenho que puxar o cabo aqui mais para lateral. E colocar ele aqui dentro. Pronto, tá bem encaixado. Fecha a alavanca. E aí ele fica aqui. No entanto, né, o SSD ele vai ficar solto aqui. Não tem o que fazer. Então o máximo que eu posso fazer então para segurar isso aqui é utilizar um desses orifícios que está aqui na periferia. Só para segurar. Não tem muito o que fazer não. Eu vou reaproveitar um parafuso desse aqui. Deixa eu ver melhor. Acho que essa chave aqui é melhor. E tentar parafusar aqui só para segurar ele aqui no lugar. Não é uma opção ideal fazer isso assim, deixar ele meio solto, mas eu não tenho outra opção. Eu não tenho como prender mais ele aqui. Eu deixo com um bom aperto. Isso aqui não vai mexer muito não. Esse adesivo eu posso deixar colado aqui, mas ele vai soltar. É melhor colocar ele por baixo. Embora que isso aqui não vai influenciar em nada não. Aqui é o cooler dele. Ah, vou dar uma limpada nele ali, que tá meio branco. Aqui é a placa de rede sem fio.
Só passar aqui pra ver se... Eu não sei se essas cerdas chegam lá. Vou tirar esse grosso aqui. Certo seria desmontar todo, né? Mas é um trabalho danado. Pronto, aqui eu acho que eu podia fazer o seguinte também, de antemão. Eu vou soltar isso aqui por enquanto. Aqui, como ele tem um modem 3G de celular, só que a operadora dele é muito antiga, já não existe mais, eu podia soltar esse cabo aqui já para economizar um pouco mais de energia. É menos um circuito ligado aqui dentro. Não sei se eu vou conseguir puxar não, esse cabo. É só puxar ele para fora aqui. Essa é a conexão do modem. Aí desencaixa, deixei ele por cima aqui, que ele é isolado, então não tem problema. É menos um circuito esquentando aí dentro também. E o 3G dele não funciona no Brasil, então de que adianta, né? É bloqueado. Não serve. Tem versões desse computador que em vez do 3G ele traz um slot de cartão. Eu acho que é tipo Compact Flash. É coisa que a gente não usa mais. Mas ele trazia. Esse cabo aqui é interessante. Ele é pra ligar alguma coisa, mas não tem nada que ligue nele. Mas tá aí pendurado. Pode ser pra gravar algum firmware, não sei. Lá na fábrica, né? Pois é, cara. Na teoria, é isso. Aqui é a bateria dele, da pilha, né, do CMOS. Eu acho que era bom substituir ela depois, porque esse tempo todo... Embora que ainda funcione, ele tá aguardando a hora. Mas essa bateria já tem muito tempo que tá aí. Pronto. O SSD fica bem na região da antena, mas encaixou. Encaixou legal. Eu vou fixar aqui os parafusos da periferia para me ajudar a terminar a montagem dele e facilitar, né, para os outros também. Aqui não precisa apertar muito. Já foi, mais um aqui. Vamos desse lado aqui. É esse mesmo. Tem um pedacinho de alguma coisa aqui. Oxidação. Deixa eu pegar emprestado a fonte aqui. Interessante que ela fica acesa aqui no plug. E aqui a gente entra com FN F2 para entrar no BIOS. Pronto, aqui, deixa eu ver se ele já tá conhecendo. Já conheceu, ali, 256. Legal, muito bem. Aqui a gente pode desligar. Não, aqui tem que sair mesmo. Deixa eu ver se ele carrega o SSD. Carregou. Tá aí. O sistema tá pronto já.
Bacana. Pronto, aí ela me deixou feliz, reconheceu. Agora aqui é terminar de fechar. Montar esse resto aqui. Que a gente devolve esse negócio aqui. Cadê o parafuso dele? É um desse aqui. Ele se encaixa, cadê aqui primeiro? E aqui embaixo. Perfeito. Agora vem a armação metálica. É aqui mesmo. Tem um parafuso pequeno. Cadê ele aqui? Ele faz o contato dessa lata aqui com o aterramento do aparelho. Não precisa apertar muito. Isso aqui é da tampa, tem que deixar. Esse é daqui. E aí vem a tampinha. Ela se encaixa aqui. Tem essas linguazinhas aqui. A gente põe aqui. Pronto, nenhuma força excessiva para cima, né? Para dizer que encaixou errado. Alguma coisa do tipo assim. O parafuso aqui embaixo, essa borrachinha já se foi. Virou um mingau. Então não serve mais. Depois eu procuro por aí algo que possa colocar aqui. O outro parafuso aqui. Aliás, é esse mesmo? Não. Esse é daqui. Ele é menor. Aqui dentro vai esse maior, esse prateado aqui. Eu acho que eu fiz um erro aqui. Eu coloquei o parafuso antes do tempo, mas tem que ser por último. Então deixa eu colocar pelo menos esse aqui dentro. Aí finaliza essa parte aqui. Agora eu vou ter que tirar esse e abrir a tampa. Notei que faltou um parafuso, então era esse. Esse aqui é por fora. É aqui, aí. É isso mesmo. Apertar mais uma vez. Pronto. Aí esse aqui finaliza. Aí vem a tampinha aqui, protetora. Você vê que ela tem uns ganchinhos aqui, aí você não pode puxar ela toda pra cima na hora de desmontar. Aqui ela entra meio que pra frente aqui, tem um jeitinho, pronto. Aí aperta pra baixo e ela volta. Aí por último a gente põe a antena do 3G. É só apertar. Olha a pressão. A ideia desse... Cadê? Faltou a tampa aqui do parafuso. A ideia é que ele também tinha um programa que você podia usar ele como celular. Só que você tem que girar a antena, né? Assim, aí fica meio esquisito. Você tem que usar nessa posição aqui horrorosa. Tudo tem sua época. Deixa eu ver como é que tá o sistema dele aqui.
dar um zoom aqui. Se ele tá ok mesmo. Pronto. Aqui a gente escolhe o sistema. Deixa eu ver o que é que tem nesse avançado aqui. Ele deixou o kernel antigo também, o 5.10. Entendi. Aí eu personalizei essa tela do Groove, né, com o código do aparelho ali, só para deixar ele caracterizado, né? Será que vai demorar muito para entrar? O processador dele é bem fraquinho, é só 1.4 GHz, não, 1.2, um Core 2 solo. É um dos primeiros que a Intel fez para ser usado assim. Bom, eu acho que a gente já carregou o sistema. O mouse dele é aqui. Já está pedindo para configurar o Wi-Fi. Eu acho que tá ok. Tá bom. Só que o mouse está muito sensível. Tem que mudar isso aqui. Tá bom, tá legal. Interessante que ele vem com uma espécie de TV, mas não vai abrir aqui não. É um script. Tá usando só 264 MB de 1 GB. É bem legal. O sistema todo está gastando 7.7 GB só. É um sistema pequeno. Tá, ficou legal. Ele também é touch na tela dele. É touch. Então. Diferente, né? Deixa eu ver aqui. Desligar ele. Que já funcionou o que eu queria. Nenhum bug. Desligou rápido pra caramba. O SSD até que deu uma sobrevida nele. Então é isso, né? Aí ele já tá pronto. A bateria dele original, ela é de 4 células, é meio esquisita, meio disforme, mas ela foi feita para suprir a de 2 células que originalmente vem com ele, né? Aliás, nas séries anteriores aí ele vinha com 2 só. Aí, tá feito. Ele vem com os avisos aqui embaixo, né? Caps Lock, essas coisas, bateria, processamento, as luzinhas do Bluetooth, Wi-Fi e do WLAN, só que está desativado agora, para economizar energia. Aí ele tem as entradas, saída do fone de ouvido e entrada do microfone. Aqui é a energia, né? O plug de energia, entrada de ar. Esse aqui é um socket especial, né? Feito pela Sony para compartilhar com a base dele. Eu acho. Ele compartilha vídeo, placa de rede normal, cabeada, né? Isso aí é no DockStation que ele tem. Na base dele. É esse daqui. Essa parte de acrílico aqui tá quebrada, né? Mas serve também. Só serve para apoiar. Aqui atrás ele tem as conexões com VGA. Tem uma saída iLink, né, que eles chamam, mas isso aqui é FireWire. 3 portas USB, tem uma do lado aqui, um cabo de rede, energia. E aqui onde ele encaixa, né, pra colocar. E é isso, tá feito. Eu tenho outro desse aqui prateado, um pouco mais antigo, e eu vou repetir o mesmo processo nele, mas eu não vou incluir no vídeo não, porque é praticamente a mesma coisa, só que com cores diferentes, ó. E o processador dele é 32 bits. Esse aqui é 64. Aí tem muitos vídeos aí, né,
que o povo posta no Face, no YouTube, dele rodando Windows 11, Windows 10. Mas ele é muito fraco para essas coisas. Ele até abre, mas demora. Você vai passar 1 hora para abrir o sistema operacional. Não vale a pena, né? Mas tá aí, cara. Tá salvo. Tem leitor de impressão digital. Interessante, né? Duas câmeras. Uma delas é frontal, a outra tá aqui atrás. A traseira dele. Essa aqui era de alguma. Como é que se diz? Algum técnico que abriu ele. Aí saiu colocando adesivo em tudo. Pra quê, velho? É um negócio antigo. Isso aqui não tem garantia, não. Que garantia um técnico vai dar de um equipamento desse que não tem garantia? Não tem nem peça mais pra ele. Então, tudo que a gente fizer hoje em dia vai ser armengado. Então, não adianta ficar colocando garantia numa coisa dessa. Só para dizer que foi mexido. O ideal é que tenha data, que aí serve de histórico, mas no geral ele está colocando em lugares específicos aqui, estratégicos, onde tem parafuso. Pode ser até a saída de ar do alto-falante, está até cobrindo aqui um pedaço dela. Então eu vou retirar isso aqui, vou deixar ele sem isso. E é isso. Aqui ficam as antenas do 3G e do Wi-Fi. Ele tem uma saída USB aqui, uma entrada, né? Aqui é onde coloca o cartão da operadora. Em outros aparelhos que não tem o cartão, essa porta inteira é uma daqueles cartões grandões do CF Card, né? Que a gente chama Compact Flash. O controle de power dele é deslizante, né? Você puxa para cima e solta. E aqui são os controles usados no Windows que não funcionam no Linux, mas eu posso reatribuir funções para esses botões lá. Aqui é a chave do wireless, né? Do Bluetooth, você pode ligar e desligar. Pra você ver que o computador é velho. Quando tem uma chave dessa de desligar o Wi-Fi, pode crer que é muito antigo. Então é isso aí. Esse foi lançado em novembro, acho, de 2006, acho, né? Não, foi em 2007, acho. Foi o último ano que foi lançado esse computador. Depois a Sony parou, nunca mais fez nada parecido. O GPD tem um parecido com esse, com a tela que se desliza para cima, mas ele é feito para jogar. No lugar desse jog dial do mouse é um joystick normal com botões e tal. Mas, né, para efeito nostálgico, esse aqui é interessante. Então é isso, tá feito, tá pronto. Aqui eu tenho um exemplo de um outro modelo diferente. Esse foi feito um ano antes do que eu estava, né, trabalhando aqui. Esse é um X180p. Ele traz o mesmo, só que ele não é, ele traz um Core Solo, né, numa geração anterior, com o mesmo clock, mas a memória dele é 512 MB só, muito pouco, né? E esse aqui, ele traz um HD, né, Toshiba. Um HD de 30 GB só, muito pequeno para hoje em dia, mas para esse aparelho, para os programas que ele usava na época, era o suficiente. Agora, para tirar ele aqui, eu vou ter que tirar essa parte metálica toda aqui, inclusive o cartão de rede Wi-Fi. Eu vou ter que soltar esses adesivos aqui. Já tá tudo ressecado, nem gruda mais. Essa antena sai. Essa outra aqui também. São duas, né? Eu vou ter que tirar aqui. Deixa eu ver, não vou usar essa chave não. Deixa eu ver aqui. Ele tá plugado ainda, tem que desplugar. Essa tecnologia aqui, pela primeira vez, a Sony lançou ele, né? E o nome era, como é tudo Intel, inclusive a placa de rede sem fio, ele chamava essa tecnologia de Centrino, né? A tecnologia é feita para, ela foi desenvolvida para economizar energia, essas coisas assim. O pessoal não gostou muito não, sabe? Porque todo mundo reclamava que era lento. O hardware era lento, mas o intuito deles era
era ser mais econômico de energia, né? Então alguma coisa foi sacrificada, né? O desempenho, por exemplo. Essa era a época em que a gente tinha o Core, o Dual Core ainda, né? Da primeira geração. Aí esse Core 2, esse Core Solo que eu digo é um dos processadores mais básicos que a Intel fez. Mais básico até que um Atom. O Atom, pra você ter uma ideia, ele foi baseado na arquitetura do Pentium 4. Para quem tem os computadores da época, ele utiliza praticamente a mesma. Como é que se diz? O mesmo chipset, né? O ponto sul e o ponto norte. Antes era separado, o ponto e norte do processador, né? Que é o que controla o gerenciamento dos. Gerencia o barramento entre memória, essas coisas. Aí, né? Que no futuro a Intel decidiu integrar tudo, né? Para tirar esse HD aqui, tem que ver se esse troço aqui é grudado. Essa parte aqui embaixo, né, essa fita aqui toda ela conecta não só o plug, né, universal da Sony aqui, mas também a energia para carregar através do soquete que está aqui, né, onde está essa borracha. E embaixo no soquete tá a placa de som, tá o circuito com a Realtek 282. E aqui nessa ponta tá o PCI Express, né? Só que para ligar a placa de rede sem fio. Eu acho melhor soltar, desconectar ele daqui primeiro. Porque se der alguma coisa errada ele não vai estar conectado e vai sair mais fácil da fita. A pior coisa é danificar uma fita dessa. E não tem como obter outra. A não ser catando em outro computador desse. Morto, né? Interessante. Deixa eu pegar uma espátula. Espátula de plástico aqui. Aqui é o seguinte, essa borracha aqui ela tá grudada na. Ela tá atrapalhando aqui tirar. Aí, saiu. Dá uma alavancada aqui. Pronto. É isso aí. Vou tirar essa fita aqui. E aqui tá o disco rígido. Esse é o mesmo disco rígido usado no iPod. Acho que o iPod até a terceira geração, né? Ele tem esse disco rígido aqui. A interface é ZIF, né? E aí a gente vai substituir ela pelo SSD aqui. Aqui é a mesma coisa. Deixa a travinha levantada aqui, põe no sentido contrário. Eu tava pensando até em deixar essa parte da fita para baixo aqui, para ver se facilita mais Pronto, encaixou justinho, aí fecha a lingueta ali. Aqui agora vai ser um pouco diferente a coisa, porque eu não tenho mais aquele beiço metálico para parafusar. Aqui eu acho que eu não tenho opção senão usar essa carenagem metálica aqui de novo, para poder sustentar o SSD naquele lado. Eu acho que
Eu acho que se deixar assim ele não fecha, porque a tampa fica em cima. Então o que eu posso fazer aqui é deixar do jeito que está aqui, ele um pouco encolhido. Isso aqui não vai afetar nada não. Isso aqui eu dou uma grudada aqui em cima mesmo, vai ficar aí. E aliás eu posso até nesse momento aqui já desativar esse cartão aqui 3G, porque ele não funciona nos padrões do Brasil, então pra mim é inútil. Tem que abrir aqui e puxar o cabo, peraí. Dar uma levantadinha aqui só pra ele desencaixar e ficar em cima. Pronto, assim. Aqui ele não faz contato mais, né? Tudo certo. Encaixa a placa-mãe direita aqui. Como que ela tem uma... É isso aí. Placa-mãe encaixada. E vamos colocar aqui de novo essa grade em cima. Deixa eu ver se eu consigo usar assim, né? Isso aqui é por fora. O importante aqui é que fique seguro, sabe? Então, o SSD não fique tão solto aqui dentro. Então, tem mais ou menos isso aqui assim. Aí ele não fica muito em cima desse chip aqui. Isso aqui é o ponto sul. O ponto sul esquenta um pouco. Aí tem que dar uma passagem de ar. Aqui eu posso usar o que? Um pedacinho de EVA só para sustentar na borda. Ele não vai passar calor para o chip em cima. Não tem problema. Aqui não tem risco de contato porque nas extremidades ele fica encostando na lata já. Aí os contatos do SSD não encostam. Então ele está livre, né? Se encaixa aqui assim, isso aqui. Bem desse jeito aqui. Vamos ver. Interessante, né, cara? Será que peguei o parafuso certo? Eu achei aquele meio longo. Vamos ver, se não for, ele é daqui da placa de rede. Vamos ver. E um daqui. Na teoria é assim, fica tudo seguro. Aqui eu devolvo a placa de rede. Essa placa de rede aqui ela já é 5 GHz no Wi-Fi. 5 GHz lá em 2006. O que é que a gente tinha aqui de 5 GHz no Wi-Fi? Eu acho que nada. Pois é, no Japão já tinha. A gente tinha 3G já em 2006. O primeiro iPhone foi lançado em 2007, né? Eu acho que ele era 2G, não era 3G não. No Brasil a gente tava no Edge ainda.
ou GPRS? Essa é uma boa questão. Apertar bem esse conector, que quando a gente mais mexe eu percebi que ele solta um pouco. Wi-Fi agora. Eu sei que ele faz uma curva aqui. Aí tem que ser posto antes. Tem que tirar. Tirar tudo de novo. Tudo. Como o espaço aqui é bem limitado para as coisas, foi desenhado assim, aí qualquer coisinha que sobra já dificulta na hora de fechar. Aqui o limite é justamente essa parte metálica aqui, essa armação. É a altura máxima aí para não topar na tampa. Aqui é a bateria do BIOS. Mantém a hora. Pronto, eu esqueci de passar esse cabo aqui por baixo. Que ele entra aqui, mas tem um beiço aqui, mas ele passa por baixo aqui. Ele tem que ficar assim. Agora tá certo. Você aperta. Só para conferir. Aqui a gente sobe esse acabamento. Escapulia. Esse aqui devia estar segurando ele, mas não está mais, porque o adesivo já está velho. E esse cabo coaxial aqui a gente empurra, um pouco de cuidado para não amassar o soquete. Isso aqui não foi feito para ficar tirando e colocando, não. Ele realmente se amassa. E amassa na placa de rede. Isso aí já aconteceu comigo também. Bom, eu acho que é isso. Só que aqui ele está se movendo muito. Aí, o que é que eu posso fazer aqui para segurar ele? Deixa eu fazer um teste aqui fechando, para ver se ele fecha. Sem ter espaço nenhum aqui. Vou dar uma puxadinha nesse cabo aqui. Fechou. Pronto. Aqui de fato ele fecha. Agora aqui é a parte crítica da coisa. Aqui embaixo. Eu posso adicionar aqui uma... Isso aqui é só um teste para ver se ele fica. Eu vou adicionar aqui um pedacinho de EVA. Eu não sei o quanto eu adiciono ali. Só para que ele fique aqui desse jeito, mas eu vou colar na parte aqui embaixo da armação. Fica melhor. Deixa aqui do lado. Esse SSD já está preparado com o sistema, não vou, né? Aqueles mesmos passos ali que eu utilizei, é a mesma coisa aqui.
só que em 32 bits o sistema. Solta aqui, tirar esse cara. E aí eu vou ver o espaço aqui como é que tá agora. O que é que eu posso fazer para colocar aí. Usar essas borrachinhas era interessante, mas a placa não tem a espessura desse HD. Para que dê o volume não o suficiente para que ele fique na altura aqui. O que eu posso fazer no máximo aqui é juntar alguma coisa, um pedacinho de borracha e grudar aqui nesse beiço, né, da armação aqui, do chassi, para dar só a alturazinha para ele ficar preso lá quando eu colocar a armação em cima. Eu vou até isolar essa parte aqui, não estou muito confiante não. Eu acho melhor isolar. E de resto é isso. Aqui é a porta USB, ela também é soquetada. Mesmo soquete é o do SSD também. É tudo uma coisa só. Tem fita Kapton aqui para tudo que é lado, para evitar contato, né? É interessante, cara, o negócio aqui. Pequeno. Não tá muito sujo não. Poeira leve. E é isso. Deixa eu fazer aqui pra pensar um pouco. Pronto. Eu adicionei umas espumas aqui embaixo. Ficou bem firme. Dá até pra ver um pedacinho delas aqui. Vou botar desse lado aqui. Aí eu isolei essa parte aqui da armação para não encostar aqui direto no circuito. Eu não sei se tem alguma coisa embaixo. Embaixo é liso, não tem nada não. Mas eu coloquei, né, caso encoste em alguma camada aqui. E isolei também o conector aqui. E é isso, cara. E agora é fechar e correr pro abraço. A pilha saiu do lugar aqui. Agora vai. Aqui no caso, a espuma está fazendo um pouquinho mais de força na tampa, mas isso aqui não é problema não. Aqui fechou legal. Aqui talvez não fique tão bem fechado assim, por causa da força da espuma. Não, até que ficou legal. Bem fechadinho na borda aqui. Ficou legal. Aqui. E mais um aqui na borda. E o último aqui na bateria. E é isso, né? Aí essa é a bateria mais simples, só é 2 células. Aí põe aqui. Tem a tampinha do acabamento aqui, desse lado também. Esse aqui eu acho que nunca foi aberto, viu? Não vi marca nenhuma aqui. Pelo estado de conservação dele também. Ele vem com a caneta. A tela de toque é resistível. Ele vem com essa caneta aqui.
que é a mesma do Sony X50, do PDA, né, da série, como Clear. Você encaixa ela aqui, ela fica aqui atrás. E essa é a versão prata, né? Deu pra ter limpado aqui esse troço de água é tarde. Vamos ver se ele conhece o SSD. FN F2. Para entrar no menu, já entrou. Tá lá. 256. Tá bom. Legal. Aqui a especificação dele é um VGNX 180B, que é das primeiras gerações. Ele, na verdade. Aqui é a segurança dele. Tem uma coisa que eu fazia aqui. Cadê? Você pode habilitar a abertura, que aqui eu desabilitei. Aí tem uma vinhetazinha da Sony clássica. O som vem direto do alto-falante aqui em cima. O SSD já pegou. Esse é o que está em melhor estado de conservação de todos, dos que eu tenho aqui. Entre o outro e esse estão melhor. O prata não tem nenhum arranhão sequer. Até o adesivo do Windows está brilhando ainda. Ele só está com um probleminha aqui nesse joystick, porque ele está se mexendo sozinho. Aí isso é uma coisa que eu vou investigar agora. Só que eu não vou gravar não. Aqui eu só estou verificando o SSD e se está carregando o sistema certinho. 2,7, pegou, normal. Olha lá, tá vendo aí? A seta aparece, mas ela está sendo puxada para baixo. Mas isso aqui é um probleminha básico dele. Aí eu tenho que ver o que é. Olha lá, a seta mexendo sozinha. Esquisito, né? Já achou a rede sem fio, já reconheceu tudo aqui. Legal. Então vamos desligar para eu verificar o que é esse negócio. Se eu conseguir resolver o problema dele, então tem mais um. Pra gente ver aí. Então aqui tá funcionando. Tá perfeito. Esse é o que tem a melhor bateria dos dois. Dura quase 2 horas. Só tem 2 células, então não tem que muito mexer não. Mas no geral é isso aí. Aí esses SSDs são colocados dessa maneira aí, dessa geração nova. Como que você faz para reviver um desse, né? Com SSD mais moderno é assim, através de um adaptador. E usando ele como... Tem que ser SSD M2, só que tamanho 2240. 2242. Esses adaptadores você também acha no AliExpress. Ele é de M2 para ZIF, mas tem que ter cuidado com o conector. Aquele que eu mostrei, que você puxa, né, a trava para frente, aquele não serve. Ali é para cabo FPC, que é aquelas fitas brancas, né, de cabo flexível branco. Ele é mais grosso e os contatos são maiores. Então ele penetra melhor no conector. Nesse aqui não serve. Bom, então é isso, né? Tá todos os dois prontos. E vamos correr pro braço. Eu achei uma coisa interessante aqui. No soquete aqui do joystick. Que eu vi que ele tava se mexendo sozinho, né? Então aqui, né, tá bem nessa fita aqui. Essa fitazinha aqui, que é o conector. E tem os contatos aqui. Eu vou deixar ele virado aqui. O contato tá escuro. Se você olhar bem ali, olha como tá. Eu não sei se isso aqui brilha ou é um contato feito de carbono. Eu já vi isso antes também. Então uma das coisas que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar só um limpa-contato de leve nesse contato aqui.
E vou ver se... É interessante. Passando aqui uma borracha sai. Nunca... Nunca ia imaginar que esse negócio estava escuro assim. Para um negócio que estava tão bem conservado, né? Mas, né, nunca se sabe. Não sei se isso aqui vai melhorar alguma coisa. Não sei se esses contatos são de metal ou de carbono. É meio complicado. Tem uns que tem uma pintura meio prateada. Eu fiz alguns reparos já em alguns PDAs antigos da Palm. E na a tela de toque dele, que é resistiva também, tinha uns contatos, mas os contatos eram feitos de uma tinta condutiva. E tá parecendo ser esse o caso aqui. Nessa fita aqui, na verdade, é uma tinta condutiva. Aí eu não sei se isso aqui, se ela tá se soltando, que aconteceu também com uma tela de um palme desse que eu tava mexendo. Aí eu vi que tava se desintegrando essa tinta, ela tava se apagando. Eu não sei se é o caso aqui. Vou dar só uma riscadinha leve aqui pra ver. Eu acho que isso aqui é tinta condutiva, cara. Não é trilha de cobre, não. Aí se isso aqui estiver liberando carbono, né? Que a tinta condutiva é a base disso, de grafite. Aí esse grafite ele fica acrescentando uma resistência, né, nos contatos. Aí o contato não fica legal. Era bom dar um sprayzinho também no soquete aqui. Deixa eu botar ele mais pra cá, pra ver. Nesse plug aqui, onde ele se encaixa. Que aí se for... Se for esse o problema, aí limpar assim só é uma solução temporária. Depois de um tempo ele volta a falhar. O ideal é que fosse uma fita de cobre, assim, que nem essa aqui. Mas eu acho que não é não, cara. Isso aqui é tinta condutiva, cara. Isso aqui é feito pela Alps. Aqui não brilha não. Eu acho que é carbono mesmo. Continua cinza, né? Bom, se essa limpeza resolver, então tudo bem. Não tem, eu vou até gostar. Eita, perdi a imagem agora. Ah, tá aqui embaixo. Beleza, deixa eu botar aqui. Isso aqui é um problema que acontece com todos eles. Eles ficam todos assim. O ponteiro do mouse fica mexendo sozinho e é isso aqui o problema. Esses contatos aí. Agora essa fita torta aqui tá dificultando tudo. Já tem uma curva. Aí. Agora foi. É isso aí. Foi ou não foi? Eu acho que não. Isso aqui tem que entrar.
Ou é só isso mesmo aqui? Eu não sei. Tá parecendo frouxo. Esquisito, né? Bom, deixa eu colocar a tampa aqui e vamos ligar ele pra ver. Deixa eu afastar aqui um pouco a imagem. Vai mais pra cá. Deixa eu pegar a alimentação desse aqui emprestado. Vamos ligar aqui e vamos ver se isso resolve alguma coisa. Aí seria legal, né? Se fosse esse o problema só, tava resolvido. Depois eu limpo ele aqui. A setinha ficou no meio agora. Antes ela tava toda recuada pra cá. Será que resolveu? Ou o negócio... Não, foi, resolveu. Era isso. Legal, agora ficou sensível. Se você topa assim, bem apoiado no botão, ele dá um clique. Aí ele arrasta ali. O problema é esse mesmo. Aí você vem aqui para ativar o menu, dá um toquezinho. Ele já vai. Aqui a gente vai desligar. Deixa eu ver se a matriz está funcionando. Tá. A tela de toque está funcionando. Era isso. Então é a oxidação daqueles contatos ali. Só que é uma pena que em breve esse negócio vai voltar. Esse problema. É uma coisa que não tem solução. Então vamos fechar ele de vez em definitivo. O SSD já está pronto. E é isso, né? A solução era essa do joystick se mexendo sozinho. Então é isso.